De volta à nossa playlist de conceitos em geografia, pessoal, conceitos breves. Nós temos hoje, então, transição demográfica. No estudo de população, esse conceito, transição demográfica, ele foi desenvolvido por um norte-americano, Warren Thompson, eu não sei se a pronúncia está correta. Em 1929, ele propôs que o crescimento populacional no mundo inteiro, de todos os países, eles passam por 4 fases. Cada fase representa um comportamento no crescimento populacional. A fase 1, ou pré-transição, seria a fase caracterizada por altas taxas de natalidade e de mortalidade, e segundo a descrição dele, essa fase perdurou em quase todo o mundo até o início da Revolução Industrial no século XVIII. Característica, tanto taxa de natalidade quanto as de mortalidade são elevadas. A fase 2 seria caracterizada pela queda acentuada na taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é a primeira que é controlada pelos avanços da ciência, pelos avanços da medicina, programas em geral, públicos de controle de algumas pandemias, de algumas epidemias, projetos e programas de vacinação em geral, e faz que o comportamento das populações, essas taxas de mortalidade sejam controladas. Em vez da pessoa morrer por uma gripe aos 60 anos de idade, ela vai ser vacinada por toda quanto é coisa no mundo e ela vai agora viver muito mais até os 70, 80 anos de idade. Essa é a fase 2, é a fase em que a mortalidade ela é controlada, ela é reduzida, mas as natalidades se mantêm, as mulheres continuam tendo muitos bebês. A fase 3 é quando agora são controladas as taxas de natalidade. Essa terceira fase ela ocorre pela ação do crescimento da urbanização do mundo, esse processo de migração das pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas, muito pela ação também da Revolução Industrial, é a participação da mulher no mercado de trabalho. Agora a mulher está tendo a sua própria formação, vai aumentando o número de anos de estudo dessas mulheres e elas vão fazendo programas, programando as suas gestações, né? Elas vão projetando quando vão querer ter filhos, porque vem aí também o advento dos métodos contraceptivos, aí a mulher começa a ter mais domínio sobre esse processo de gestação, e aí essa fase 3 há um controle das taxas de natalidade. As taxas de mortalidade na fase 2 já foi, vamos dizer, controlada. Na fase 3 agora entra a atuação da urbanização e essa mulher no mercado de trabalho que vai ajudar também a natalidade a cair. E na última fase, que é a fase 4, as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade que já estão baixas, elas se reduzem mais ainda, fazendo que muitos países entrem num processo de crescimento ou decrescimento. Né? Em vez de crescer, eles vão decrescer, eles atingem patamares mínimos ou até mesmo negativo. Essa fase, a maioria dos países mais ricos e industrializados do globo, com alto grau de urbanização e elevado desenvolvimento humano, que seria o IDH, são os países que atingem essa fase 4. É claro que cada país ele vai se encaixar em fases diferenciadas, pessoal. Cada país vai estar na fase 1 às vezes, outros países vão estar na fase 2, alguns outros vão estar na fase 3. No caso aqui o Brasil, a gente está nesse processo aí da fase 3. Na década de 30 a gente controlou as taxas de mortalidade com os avanços na medicina ocorridos aqui no Brasil. Isso foi a fase 2, né, o controle da taxa de natalidade. Na fase 3 nós atingimos por volta da década de 1970, quando houve essa inserção da mulher no mercado de trabalho aqui no Brasil, e então houve essa redução. Claro que isso não é drástico, gente, isso são processos, isso levam anos, continuam se dando até hoje, e nós permanecemos nessa fase 3, de controle de mortalidade e de controle de natalidade. É isso aí.